reações algébricas, os chamados produtos notáveis, aqueles que têm uma regularidade, algo que acontece sempre, né? Falamos do quadrado da soma de dois termos, x mais y ao quadrado, e o quadrado da diferença de dois termos, x menos y ao quadrado. A regularidade que nós percebemos é que o resultado é sempre um trinômio quadrado perfeito. Trinômio porque tem três termos, quadrado perfeito porque geometricamente ele está associado à imagem de um quadrado. O desenho dele representa um quadrado. Por isso, trinômio quadrado perfeito. Verdade? Tudo bem até aqui? Aí falamos também que para eu desenvolver este produto notável, eu posso utilizar a distributiva ou a regra prática. Distributiva eu tenho que multiplicar todo mundo com todo mundo. Regra prática, a gente observou o que acontecia sempre e pôde aplicar então a regra prática nas nossas multiplicações, nos nossos produtos. Lá na página 5, nós começaremos a correção das atividades. Página 5, exercício 1. Pode ler para a professora Giovana, por favor. Complete a receber, conforme o exemplo. Se você observa em relação à quantidade de termos multiplicados em unidade. Ok. Antes da gente responder a pergunta da Giovana, nós vamos completar o quadro. Aqui ele pede para vocês produto, aqui distributiva e aqui resultado. Então, nesse exercício 1, a gente não tem a liberdade da escolha. Eu não posso escolher se eu vou usar distributiva ou regra prática. Ele me obriga a usar a distributiva, para que eu possa responder os itens que vêm abaixo. Então, a mais b ao quadrado, o número ao quadrado é ele vezes ele. A mais b vezes a mais b. A distributiva, essa primeira linha já foi dada para vocês, né? Já está completa, eu só vou reforçar. Nós vamos fazer a vezes a quadrado, mais a vezes b a b, mais b vezes a. A gente já conversou que a ordem dos fatores não altera produto. B vezes a é a mesma coisa que a vezes b. Mais b vezes b, b quadrado. Juntando os termos semelhantes, 1ab mais 1ab, 2ab. Então, eu tenho a quadrado mais 2ab mais b quadrado. Essa linha foi dada. Agora, vocês me ajudarão a responder a próxima. X mais y ao quadrado. X mais y ao quadrado seria x mais y vezes x mais y. Vamos para a distributiva, meu povo. X vezes x. X quadrado. Mais x vezes y. Mais y vezes x. Ainda. Isso. Mais com mais, y vezes y quadrado. Agora nós vamos reduzir os termos semelhantes. Xy mais xy. Então ficará x quadrado, 1xy mais 1xy, 2xy, mais y quadrado. Bom dia! Tudo bem até aqui? Vamos para o outro. M mais n ao quadrado seria m mais n vezes m mais n. Fazendo a distributiva, m vezes m, m quadrado, n vezes n, mn, n vezes n, mn, mais n vezes n, n ao quadrado. Agora eu vou reduzir os termos semelhantes. Aqui é mn. M quadrado não tem semelhança. 1mn mais 1mn mais n quadrado. Dúvidas na tabela? Como está a imagem?
Não falaremos muito, que é para ela não ficar embaçada, né? A Giovana já leu a letra A. Ela perguntou para vocês o que vocês observam em relação à quantidade de termos no resultado. O resultado tem sempre 3 termos. Isso. Tem sempre 3 termos. Alguém já respondeu aí para mim? É um trinômio. Eu escutei essa palavrinha saindo de uma boquinha aí. É um trinômio. Letra B. Pode terminar, Giovana? Ainda sobre o resultado de brincadeiras, irregularidades observa em relação ao Deus. Aqui, amados, nós vamos escrever a regrinha prática que foi observada na aula passada. Que regrinha prática? Aquela onde a gente diz que nós temos como resultado o primeiro termo ao quadrado. Isso, perfeito. Teremos o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Essa, então, é a nossa regra prática. Seguindo em frente, questão 2. Maria Júlia, pode ler para a professora? Obrigada, querida. Bom, aqui ele explora o produto notável usando a nossa resolução geométrica. Ou melhor, ele traz o desenho para explorar o produto notável, se vocês preferem dessa forma. Essa imagem é exatamente igual àquela que eu pedi que vocês recortassem do material de apoio e colassem no caderno. Ele pede então que vocês identifiquem na letra A medida do lado do quadrado maior. Esse quadradão aqui. Como é que eu indico a medida desse lado? Isso aí. É a soma das medidas dadas, então vai ficar 3A mais B. Essa é a nossa resposta no item A. Letra B. Pode continuar, Maria. Obrigada. Vejam, aqui a Maria não disse de que forma nós vamos calcular esse trinômio quadrado perfeito que representa a área dessa figura. Então, vocês têm uma liberdade de resolução gigantesca. Vocês podem utilizar a distributiva, vocês podem utilizar a regra prática, ou vocês podem utilizar a figura dada e fazer a soma das áreas. Vejam, eu tenho 3 tipos de solução diferentes para o mesmo problema. E vocês têm a liberdade de escolher de que forma se sentem mais confortáveis para resolver. Se por regra prática, fiquem à vontade. Se por distributiva, fiquem à vontade. Se somando as áreas das figuras, fiquem à vontade também. Bom, a prof vai com a maioria. Qual foi o método que vocês utilizaram para resolver essa questão? Oi? Pode falar, Gabriel. Eu acabei entendendo a letra A e a letra B. A letra A eu estava lendo, a letra B eu respondi. Não tem problema, querido. Só faz uma setinha ou muda só a letra A e a letra B ali do lado da questão, tá bom? A maioria usou regra prática, então nós vamos para a regra prática.
A área dessa figura seria 3A mais B vezes 3A mais B ou 3A mais B ao quadrado. A regra prática me diz que eu terei o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o segundo termo ao quadrado. Só apliquei a regra prática. Agora eu vou calcular as potenciações e multiplicações. Eu tenho um aluno que já faz esse cálculo de cabeça e já coloca o resultado. Pode? Fiquem à vontade. Tá? A prof está fazendo passo a passo para aqueles que ainda não entenderam como se usa a regra prática. 3A ao quadrado, 3A vezes 3A, 9A ao quadrado. 2 vezes 3A vezes B, vou multiplicar número com número, letra com letra. 2 vezes 3, 6. 6 vezes A vezes B, 6AB. Mais B quadrado. Então, eu tenho 9A quadrado mais 6AB mais o B quadrado como trinômio quadrado perfeito resultante desta figura. Para aqueles que optaram pelo cálculo no desenho das áreas, nós faríamos esse quadradão aqui, 3A vezes 3A, 9A quadrado. Esse quadradinho aqui, B vezes B, B quadrado. Este retângulo, 3A vezes B, dá 3AB. Este retângulo, 3A vezes B, 3AB. Então, só para mostrar que, ao somarmos os termos semelhantes, 3AB mais 3AB dá o mesmo 6AB. Então, não importa se calculando a área das figuras ou aplicando a regra prática, o resultado é o mesmo. Dúvidas até aqui na letra B? Tenho uma letra C ali. Obrigada. Bom, a Maria está pedindo que a gente calcule o valor numérico dessa expressão. Vocês lembram ainda disso? Numa expressão algébrica, eu posso calcular o valor numérico da expressão, quando eu troco a letra pelo número. Então, aqui ela pede que a gente considere A valendo 3 e B valendo 2. Mais uma vez, vocês têm várias possibilidades de resolução. Eu posso substituir o A e o B nesse primeiro parênteses. Ela está pedindo que a gente calcule a área da figura. Eu posso pegar o início aqui do meu cálculo, que é lado vezes lado ao quadrado, já trocar o A e o B pelos valores dados no enunciado e achar o valor da área. Ou eu posso substituir o A e o B no meu trinômio quadrado perfeito, que também representa a área. Fiquem à vontade para substituir o A e o B em qualquer uma das expressões. Eu tenho um aluno que foi lá e substituiu o A e o B aqui, ó, no desenho, e calculou o lado quanto media e achou a área. Poderia ser também, professora? Fiquem à vontade, queridos. Vocês podem escolher qualquer uma dessas formas de resolução, desde que vocês deixem o raciocínio registrado, desde que vocês mostrem como pensaram para resolver. Só lembrem de trocar A e B pelos valores dados. Não esqueçam também que entre número e letra existe sempre multiplicação. Então, é 3 vezes A. Eu vou substituir aqui. 3 vezes A vale 3, mais B que vale 2 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. Mais 2 ao quadrado. Opa, mais 2, desculpa. Ao quadrado. 9 mais 2, 11. 11 ao quadrado. 11 ao quadrado, 121 centímetros quadrados, né? Eu também fiz de outra maneira, achei que o resultado. Isso, perfeito. Foi o que a gente acabou de conversar. Isso, ótimo, perfeito.
a gente tem o direito da escolha. Eu posso escolher resolver de uma outra maneira. Perfeito. Questão 3. Gabriel, já que tu estás conversando com a professora, podes ler, por favor, querido? Tudo bem, sem problema. 3. Desenvolva os problemas mentais. Obrigada, Gabriel. E aí? Regra prática ou distributiva? Eu tenho 3 alunos com regra prática, então Giovana, Maria Júlia e Gabriel preferem regra prática. Os outros que não podem abrir o microfone, eu quero que escrevam lá no chat. Preciso da participação de vocês. Vamos lá? Tá bom. Regra prática, Nicole. Regra prática, Luana. Tá. Matheus, Eduardo, Fernando, Ágata, Sueli, Grazi, Davi, Luísa. A Isabela já tinha respondido lá em cima. Eu tenho mais gente que não se manifestou. Voltou a dormir, gente? É isso? Vamos lá. Eu não tive a manifestação do Alisson, do Antônio, do Bernardo, do Carlos, Yasmin, Sofia, ok, Rafa. Bom dia, Bernardo. Seja bem-vindo, querido. Vamos lá. Ainda está faltando mais gente. Maria. Ainda está faltando mais gente. Esses que não se manifestaram, a prof vai considerar que voltaram a dormir, que não estão mais na sala com a gente. Hoje está frio, né? Choque coberto da por orelha e dormir de novo. Gente, 3x mais 1. A maioria de vocês pediu regra prática, então nós vamos repeti-la várias vezes. Quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Vou reforçar o que eu já venho dizendo, né, há alguns minutos aí. Quem faz esta multiplicação de cabeça fica à vontade. Eu tenho um aluno que ele não usou nenhum caderno para resolver essa questão. Ele conseguiu escrever o resultado, o trinômio quadrado perfeito de cada sentença ao lado, porque ele fez a multiplicação, a potenciação de cabeça e só pôs o resultado. Então essa parte em vermelho não é obrigatória para aqueles que entenderam a regra prática. Quem não entendeu, esse tem que escrever tudo. Tá? Adiante. 3x ao quadrado. 3x vezes 3x. Vocês me dão a resposta. Mais 2 vezes 3x vezes 1. Multiplica o número com número, letra com letra. 2 vezes 3, 6 vezes 1, 6x. Mais 1 ao quadrado, 1. 2y mais 1 ao quadrado. Teremos 2y ao quadrado mais 2 vezes 2y vezes 1. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo termo. Então, 2y ao quadrado, 2y vezes 2y, 2 vezes 2, 4, y ao quadrado mais. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1, 4y. 1 vezes 1, 1. Dúvidas até aqui? Dúvidas até aqui, gente? Bom, mas descobri uma coisa. O que, querido? No meu caso, só deu trinômio, não deu trinômio. Eu vi toda a conta. Então, percebe, Gabriel, quem é que tu está se esquecendo na regra prática? Né? De repente, tu esquecesse um dos termos da regra prática. Lembra?
Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. O resultado tem que ser sempre 3 termos. Combinado? Então lá vamos nós. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Teremos 4 ao quadrado, 16. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 2, 16A. Lembrem-se de multiplicar número com número, letra com letra. Mais 2A ao quadrado. 2A vezes 2A. Número com número, letra com letra. 2 vezes 2, 4. A vezes A quadrado. Letras A, B e C. Dúvidas? Aqui onde a prof vai escrever, vocês ainda enxergam? Até aqui? Até onde eu fiz essa linha, enxerga? Sim. Tá, obrigada então. Bom, apareceu uma fraçãozinha aqui na letra D. Difícil de resolver? Não. Perfeito. Regra prática continua sendo a mesma. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Resolvendo as potenciações. Gente, x sobre 2 ao quadrado é x sobre 2 vezes x sobre 2. Eu multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. X vezes x, x quadrado, 2 vezes 2, 4. Melhor do que falar é mostrar, né? Eu posso mostrar assim, x sobre 2 ao quadrado seria x sobre 2 vezes x sobre 2. X vezes x, x quadrado e 2 vezes 2, 4. Então, x sobre 2 ao quadrado seria x quadrado sobre 4. Mas, aqui, nesse termo do meio, eu coloco o denominador 1 onde não tem, multiplico de cima com de cima e de baixo com de baixo. Só que lá no 6º ano, no 7º e no 8º, a gente vem falando sobre simplificação de frações. Eu posso simplificar antes de multiplicar um número de cima com um número de baixo. Então, eu vou simplificar esse 2 com esse 2. E vou multiplicar o que sobra. 1 vezes x vezes 3, 3x. Sobre 1 vezes 1 vezes 1, 1. Denominador 1, obrigatório ou facultativo, meu nome? Então, isso. Perfeito, facultativo. Eu estou optando em não registrar o denominador 1. Então, ficou só 3x. Quem botou o denominador está certo também, mas não é obrigatório. Mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Achamos mais uma vez um trinômio quadrado perfeito. Letra E. N quadrado mais N, tudo ao quadrado. Nós faremos o quadrado do primeiro termo. Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Gente, potência de potência, ainda lembram da propriedade da potenciação? Potência de potência? N quadrado ao quadrado. O que a gente fazia? Conservava a base e multiplicava os expoentes. Perfeito. Conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 2. Isso, n elevado à quarta potência. Mais 2n quadrado vezes n, 2. N quadrado n. Mais n ao quadrado.
usando a letra E. Bom, 2a² mais b² Usando a regra prática, nós teremos quadrado do primeiro termo, 2a² mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. A prof fez uma votação ainda há pouco, a maioria da sala escolheu regra prática, mas eu vou insistir. Se eu estivesse em sala com vocês, eu passaria ao lado das carteiras para ver como é que vocês desenvolveram. E eu teria alguns alunos ainda fazendo a distributiva, ou alguns alunos dizendo, professor, eu não sei fazer regra prática. Agora, com a distância, eu não consigo, definir se vocês votaram de regra prática porque de fato fizeram dessa forma, ou porque a maioria votou. Mas a prof insiste, aqueles alunos que têm dificuldade de entender a regra prática, usem a propriedade distributiva, o número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Não tem problema nenhum, a gente chega no mesmo resultado. Trabalha um pouquinho mais e tem que cuidar dos sinais, mas o resultado final é o mesmo. Combinado, meu nome? Não deixem de fazer a atividade, tá? Não deixem. Resolvendo as potenciações. 2a² ao quadrado. 2 vezes 2, 4. A² ao quadrado. Amados, fiquei sozinha? A² ao quadrado, quanto dá? A². Já até achei que eu tinha caído da sala. Ninguém se manifestou, não ouvi nem respiração de vocês. Eu disse, pronto, não estou mais com eles. Agora aqui, multiplico número com número, letra com letra. 2 vezes 2, 4. A² b². Mais b³ ao quadrado. Conservo a base, multiplico os expoentes. 3 vezes 2. E isto, b na sexta. Essa letra G eu fiz com vocês na sala. Sim ou não? E quanto deu? Resultado final. Nós fizemos juntos como exemplo na aula passada. Vamos para o próximo. 1 mais x ao quadrado. Quadrado do primeiro termo. 1 ao quadrado, 1. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 1 vezes x, 2x. Mais x ao quadrado, x quadrado. Vejam, a letra H, eu fiz todo o exercício escrevendo a regra prática em vermelha no quadro. A letra G eu só peguei o resultado e a letra H eu apliquei a regra prática e só escrevi o resultado. Então eu vou reforçar, estou ficando repetitiva, Os alunos que já entenderam regra prática, apliquem o resultado. Podem fazer a multiplicação e a potenciação de cabeça sem problema nenhum e só escrevam o resultado. Seguindo em frente. Questões 4. Deixe-me ver aqui. Carlos. 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 A professora está pedindo para te ler, por favor.
Carlos. Vou considerar como se não estivesse na sala, amado. José. José Alberto. Ou abre o microfone para ler para a professora ou responde no chat. José Alberto. José. Alisson. Opa, José Alberto respondeu. Consegue ler para a gente, José? José. Sem microfone. Alisson, consegue ler para a gente? Alisson? Respondeu presente, amado. Diga, consegue ler para a gente, sim ou não? Acho que não, né? Mateus. Professora, desculpe interromper, mas é para escopar. Isso, Gabriel. Obrigado. Bom, então eu vou pedir, a Giovana e a Maria Júlia já leram para mim, Gabriel também. Oi? Eu posso ler. Então vai lá, obrigada. Isso. Determine termos de transacionados por x ao quadrado 3xy mais 9y x mais 3y. Obrigada. Foi a Sofia que leu para mim, né? Foi? Sim. Obrigada, Sofia. Vejam, gente, a Sofia está pedindo que a gente determine quem deve ser adicionado, qual termo algébrico deve ser adicionado a x² mais 3xy mais 9y ao quadrado para que ele fique igual a x mais 3y ao quadrado. Na minha opinião, essa seria a questão que mais exigiu de vocês, que mais desafiou vocês, né? Não é a mais difícil, mas é a que fez vocês pensarem mais. As outras a gente conseguia fazer no automático. Então vejam, ele dá para vocês x² mais 3xy mais 9y². E ele pergunta quem eu tenho que somar nessa expressão para eu encontrar x mais 3y². Aí você já viu, professora, não faço nem ideia de como eu vou resolver essa questão. Ok. Olha só, eu tenho um aluno que já incorporou a regra prática. Vocês ouviram? Nossa, professora, eu percebi que no termo do meio está faltando alguma coisa. Perfeito. Agora nós vamos... Diga. Isso aí, isso aí. Então nós vamos desenvolver este daqui para comparar com o de cima, para descobrir quanto ou quem está faltando. X mais 3y² será quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x vezes 3y, 6xy, mais 3y², 3 vezes 3, 9, y vezes y². Quero que vocês comparem essa expressão, esse trinômio, com este trinômio. Olhem lá. Eu já tenho x². Eu já tenho 9y². Ele teria que ser 6xy. E aqui só tem 3xy. Isso. A pergunta dele, se fosse multiplicação, eu poderia responder que basta multiplicar por 2 o segundo termo. Mas a pergunta que a Sofia fez para a gente é qual termo deve ser
adicionado. Adicionado, adição. Então, quanto eu tenho que somar ao 3xy para dar 6xy? 3 o quê? 3xy. Então, que termo deve ser adicionado ao nosso trinômio para que ele fique igual ao de baixo? 6xy menos 3xy. Nós devemos adicionar 3xy. Eu peguei o termo do meio e subtraí o que foi dado. Fiz a operação inversa da adição. Ok? Dúvidas? Questão seguinte. Questão 5. Ele mostra para vocês como usar o nosso produto notável com números. Então, ele propõe para vocês assim. De maneira semelhante, calcule 65 ao quadrado. Então, ele traz um papelzinho ali bege mostrando como aplicar o produto notável para resolver uma potenciação numérica. Esse 65 ao quadrado, ele não quer que a gente faça 65 vezes 65, ele quer então que a gente aplique o produto notável. Posso dizer que 65 seria 60 mais 5 ao quadrado? Sim ou não? É a única possibilidade? Alguém fez outra e gostaria de compartilhar conosco? Aplicando então o produto notável aqui, teremos 60 ao quadrado mais 2 vezes 60 vezes 5 mais 5 ao quadrado. 60 vezes 60, 3.600. 5 vezes 60, 300 vezes 2, 600. Mais 25, 5 ao quadrado. Agora é só somar tudo e a gente tem o 65 vezes 65. 3.600 mais 600, 4.200. Mais 25, 4.225. Vamos lá. Produto da soma pela diferença de dois termos. Nós teríamos agora x mais y vezes x menos y. Quero que vocês observem as regularidades. Eu tenho os mesmos valores, x e y. O que muda de um parênteses para o outro é só o sinal. Um é mais, o outro é menos. Então, por isso que a gente chama de produto, multiplicação, da soma pela diferença de dois termos. Um é mais, o outro é menos. Se nós tivéssemos que resolver, antes da aula de hoje, nós faríamos a distributiva. Então, vamos à distributiva. X vezes x, x quadrado. X vezes menos y, menos xy, mais y vezes x, mais xy, mais y vezes menos y, mais com menos, menos y quadrado. Agora eu gostaria que vocês olhassem para a expressão e me dissessem quais termos são semelhantes. Eu devo xy e eu pago xy. Eu devo e eu pago. Não sobrou nada. Sobrou apenas x quadrado menos y quadrado. Dois termos. Eu pensei que ia ser a inversão de até menos com menos ia se tornar positivo. Esse menos aqui é do xy, tá? Esse menos aqui é desse xy, que cancelou com esse mais xy. O que sobrou? Eu esqueci do mais. O que sobrou? O x quadrado, que é positivo, e o y quadrado, que é negativo.
Vamos ao segundo exemplo. A mais B vezes A menos B. Mais uma vez eu chamo a atenção, eu tenho os mesmos valores, A e B, só muda o sinal. Um é mais, outro é menos. Produto da soma pela diferença de dois termos. Fazendo a distributiva, A vezes A quadrado, mais com menos, menos A vezes B, AB, mais com mais, mais B vezes A, AB, mais com menos, menos B vezes B, B quadrado. Agora eu vou reduzir os termos semelhantes. Mais uma vez eu pergunto o nono, desculpem. Quais são os termos semelhantes? Eu tenho AB e eu devo AB. Cancelei. O que sobrou? A quadrado. A quadrado menos B quadrado. Eu pergunto, vocês conseguiram já, em dois exemplos apenas, perceber alguma regularidade? Qual? Que resulta em 2 termos ao quadrado. Tá. Vocês têm duas percepções. Eu vou pegar a primeira. A primeira que vocês me apresentaram foi o resultado. Desculpa. O resultado será sempre a diferença de dois números ao quadrado. Então a gente vai dizer que o resultado será sempre a diferença de dois quadrados perfeitos. Então tá aqui. O resultado será sempre a diferença de dois quadrados. Vai ser sempre ao quadrado e vai ser sempre ao quadrado, dois quadrados perfeitos. E a Maria Júlia já me disse a regra prática. Ela disse, prof, para eu achar esse resultado, basta eu fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O que vocês acham? Tá certa a regra dela? Não senti firmeza aí? Primeiro termo ao quadrado. Isso aí. Primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Essa é a nossa regra prática quando eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. Vamos à prática, então. Está lá na página 10 da nossa apostila. Essa regrinha que vocês escreveram está dentro do quadro azul da página 10. Nós vamos resolver na questão 2. Na questão 2, o item A e o item D. Bom, agora eu vou pedir que a metade da minha lista de participantes, então lá da letra A até a letra J, da letra A à letra J, eu gostaria que vocês resolvessem. Então, todo mundo que tem nome começando com A até J, resolverá esses dois exercícios, letra A e letra D, fazendo a distributiva. Da letra K, então da Kaline, até a letra Y, vocês resolverão esses dois exercícios usando a regra prática. Qual regra prática, prof? Primeiro termo ao quadrado menos segundo termo ao quadrado. Pode ser? 1, 2, 3 e já! Quem acabar vai responder no microfone acabei,
ou vai escrever lá no chat, acabei. Alunos da letra A, letra J, resolverão fazenda distributiva. Alunos da letra K, a letra Y, resolverão usando regra prática. Ok. Quem for terminando, escreva acabei, ou diga lá no chat, ou diga, né, que acabou. Quem fez distributiva em A mais 4 vezes A menos 4, que resultado encontrou? Quem fez a distributiva, que resultado encontrou? Pode falar. A quadrado menos 16. Quem fez regra prática na letra A, que resultado encontrou? Perfeito. Tanto distributiva quanto regra prática chegam no mesmo resultado. Então vamos lá. Se fizéssemos distributiva, A vezes A quadrado, A vezes menos 4, menos 4A, mais 4 vezes A, mais 4A, mais 4 vezes menos 4, mais com menos, menos 16. Reduzindo os termos semelhantes, eu tenho 4A e devo 4A, sobrou apenas A quadrado menos 16. Olha a regra prática que rapidinho ficaria. Vou abreviar aqui. RP não é roda peão, é regra prática. Na regra prática eu vou fazer, quando eu tenho produto da soma pela diferença dos mesmos números, então produto da soma pela diferença de dois termos, eu farei quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso vai dar A quadrado menos 16. Escolham de que forma vocês preferem resolver. Próxima, letra D. Quem fez por regra prática? Quanto encontrou na letra D? Era para fazer outra vez também? Sim? Ok. Quem fez distributiva na letra D, o que encontrou? Ok, perfeito. Bom, vamos lá. Vou mostrar na letra D também distributiva e regra prática. Depois vocês escolhem de que forma vão operar. Se com distributiva ou com regra prática, vocês têm a liberdade da escolha. Fazendo a distributiva primeiro. 0,5m vezes 0,5m. Para aqueles que não lembram da multiplicação de decimais, a gente lembrou na aula passada. 5 vezes 5, 25 foi 2. 5 vezes 0, 0, 2, 2. Eu conto o número total de casas decimais para colocar no resultado. 1, 2, 1, 2. 0,25. M vezes M, M quadrado. 0,5 vezes 0,2. 0,5 vezes 0,2, 2 vezes 5, 10 foi 1, 2 vezes 0, 0 e 1, 1, duas casas depois da vírgula, menos 0,1 NN, mais 0,2N vezes 0,5N, 0,1 MN. Mais com menos, menos, 0,2n vezes 0,2n, a minha continha multiplica em 0,04n. Reduzindo os termos semelhantes, eu tenho meu devo, sobrou 0,25n quadrado menos 0,04n. Vou insistir com vocês. Olha como a regra prática seria mais simples e mais rápida. Regra prática diz que eu farei o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 0,5m vezes 0,5m,
0,25n quadrado, menos 0,2n vezes 0,2n, 0,04n quadrado. As multiplicações com decimais, a gente relembrou aqui em cima como se faz. Vou perguntar assim, nono ano, dúvidas sobre produto da soma pela diferença de dois termos?